Tudo bem, amigos? Mais a última semana do mês de março, semana difícil aqui para nós paulistanos, né? Estamos aqui de férias forçadas, mas necessárias, né? E mais importante que estamos aqui abrindo o programa sobre as reformas estruturantes. Hoje vamos falar sobre reforma tributária com um verdadeiro especialista, né? Aliás, tenho que agradecer muito o tempo dele para estar aqui conosco, né? O doutor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, consultor de empresas, sumidade nessa temática tributária, quase tudo, né? Então, é a pessoa certa para a gente conversar e trocar algumas ideias a respeito da reforma, né? Teremos ou não teremos em 2021, qual que vai passar, como será, enfim. Tudo bem? Bom dia, doutor Everardo, como vai o senhor? Obrigado novamente por estar conosco aqui. Bom dia, meus agradecimentos pelo convite a participar deste programa e minha saudação a todos que nos dão o privilégio da audiência. Doutor Everardo, bom, se discute agora com a mudança dos comandos daquelas casas lá no Congresso Nacional, né? Nossos novos líderes, né? Sinalizaram com a efetiva construção da mudança, né? Especialmente, vamos falar mais especificamente da reforma tributária, e parece que, pela vontade do comando daquelas casas, isso deve passar esse ano. Mas nós estamos bastante preocupados, né? Porque o que se discute muito ali, a PEC 45, a PEC 110, a gente percebe algumas entrevistas que já fizemos, algumas tendências, né? Muito voltadas, especialmente a PEC 45, pelos líderes, né, da comissão mista e tudo mais. Mas, ao nosso ver, seria importante abrir novamente essa discussão à sociedade civil, né? Ou através de lideranças, enfim, é importante ouvir mais a sociedade, porque, ao meu ver, ainda carece de muita discussão antes de fechar esse tema tão importante para a sociedade, tão importante para o país, né? Nós temos aí, evidentemente, algumas restrições a essas duas PECs, mas eu quero ver o senhor, o que o senhor acha? Você acha que isso passa desse ano? Temos clima político para isso? Como é que o senhor enxerga isso? E o senhor acha que estão boas propostas, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que a questão deve ser separada em duas perspectivas. Uma perspectiva que é o mérito das proposições que estão sendo discutidas lá. Uma outra perspectiva é a oportunidade de uma reforma estruturante. É o momento das reformas estruturantes. Eu vou fazer o contrário do que seria o usual. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o mérito dessas propostas. Então, dizer o seguinte, há algumas verdades que precisam ser veiculadas. E posso dizer uma delas. Todos os sistemas tributários têm problemas. Tem problema por várias razões. O sistema tributário não se faz por download. O sistema tributário não é uma maquete. O sistema tributário é uma construção essencialmente político-cultural, porque ela resulta de um conjunto de normas de natureza constitucional, de natureza legal, e isso tudo se opera no ambiente de um parlamento, de um Congresso Nacional, como é o caso do Brasil, onde existem, com absoluta legitimidade, conflitos de razão, conflitos de interesse. Quer dizer, não existe assim, um modelo tributário. O modelo tributário é fruto desses conflitos, portanto, de todas essas movimentações. Há um ponto fundamental que nós temos que partir desse pressuposto é que os sistemas tributários são intrinsecamente imperfeitos. E essa imperfeição surge de sua própria origem e surge porque as circunstâncias mudam. De repente, se tem uma coisa que não existia no outro momento, tanto sobre um aspecto tecnológico, quanto no aspecto econômico, as circunstâncias mudam. Uma solução que se prestava há 20 anos, hoje não presta mais, e mudaram as circunstâncias. E, portanto, daí eu já tiro uma perspectiva fundamental. Sistemas tributários devem ser resilientes, devem ser flexíveis. Quando eu penso em um modelo tributário
que tem a alíquota única, eu desconfio que não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu tenho que diferenciar. Eu cito um exemplo. Eu li neste final de semana um livro muito bom do Bill Gates, lançado agora, ainda este mês, em março, sobre como evitar o desastre climático. E não a única, evidentemente, ele faz um trabalho muito minucioso, muito detalhado, inclusive sob o ponto de vista ecológico, mas tem um ponto essencial, é o uso da política tributária como instrumento para induzir condutas. É aquilo que nós chamamos de extrafiscalidade. Eu lembro bem que, em 2003, num seminário promovido pela CEPAL, em Santiago do Chile, eu fiz uma exposição sobre algo, inclusive, que eu dei uma denominação, que era de ecotributação, que é o uso da tributação para enfrentar a crise climática. Tanto quanto, por exemplo, também em relação à pandemia. Eu vi com muita satisfação um projeto para o qual eu dei uma colaboração importante para para apresentar uma proposta de emenda constitucional estabelecendo imunidade tributária, quer dizer, isenção constitucional para todos os tributos e contribuições incidentes sobre a importação, a produção, a comercialização, o transporte e a aplicação de vacinas, por um prazo de 5 anos. Ora, isto já de cara mostra a necessidade de uma flexibilidade no sistema tributário. Eu não posso tomar como pressuposto de que a existência de lobbies existe em todo lugar, todo tempo, e nem por isso é bom nem ruim. Há lobbies bons, há lobbies ruins. Eu posso dizer agora, proteger contra os lobbies. Não. A autoridade deve exercer o seu papel com autoridade, com responsabilidade, com seriedade. E não dizer o seguinte, você não pode fazer nada porque você é incompetente. Isso é um exercício de arrogância. Isso é um pressuposto de que as pessoas que governam são incapazes, não podem fazer nada disso. Há princípios constitucionais. Eu acho que existem 2 princípios constitucionais que devem informar, ao menos, mas não apenas, formar a construção do sistema tributário no Brasil. Então, primeiro, o Pacto Federativo. Nós temos que saber que nós vivemos na federação. A essência da federação é a competência para exercer encargos públicos, que está associada à competência tributária. Então, se uma proposta ela ameaça o pacto tributário, ela é inconstitucional, não quando aprovada, até na sua tramitação, que a Constituição brasileira diz que não serão admitidas emendas tendentes a ofender o Pacto Federativo. Tendentes. Não é que destrua o Pacto Federativo, não. Não serão admitidas. Sequer a emenda deve ser admitida. E o outro é um princípio constitucional também, que é a cláusula pétrea na Constituição brasileira, que é o princípio da capacidade contributiva. Então, quando eu vejo uma proposta que diz a minha proposta tem alíquota única. Tem alíquota única, ora, está visivelmente ofendendo o princípio da capacidade contributiva. Aí, então, diz, não, mas nós vamos tratar do princípio da capacidade contributiva, é um princípio de direito tributário. Bom que se diga. Não, nós vamos pensar no seguinte, numa fórmula para transferir renda de tal sorte que as pessoas mais pobres não paguem essa conta. Será isso mesmo? Como é que vai fazer isso? De que jeito? Como é que mede? Você dá o dinheiro antes ou dá o dinheiro depois? Se não dá o dinheiro antes, como é que ela compra? Envolve uma contradição em termos assim, direta, visível. Quando eu vejo propostas também citando, nós temos que seguir os modelos de outros países. Não. O que é que tem que seguir? Ora, se o modelo do outro país, eu não tenho nada contra o modelo de país algum. Tá? Mas aí as pessoas ficam fazendo, dizendo frases que não têm o menor sentido. Assim, diz assim, o mundo inteiro adota o IVA. Onde é que está o erro dessa história?
Sim, sabe um país que não adota? Os Estados Unidos da América. E talvez essa é a razão da pobreza americana, deve ser essa, que não adotou o IVA ainda. Segundo, o Brasil tem um IVA. Foi o primeiro país do mundo que teve um IVA. O CMS, né? Tá certo. O ICM. O ICM. Foi o primeiro IVA integral do mundo. Teve defeitos, tem problemas, precisa consertar os problemas, sim. Mas, agora, não se diga, entretanto, que existe um IVA nos outros países. São todos diferentes entre si. Veja bem, no mês de fevereiro, numa entrevista dada no blog do FMI, a procuradora-chefe da União Europeia, a romena Laura Kövesi, disse, falando sobre a corrupção na União Europeia. O maior problema de corrupção que nós temos na União Europeia são as fraudes no IVA, que nós estimamos que, em 2020, essas fraudes alcançaram a espetacular soma de 164 bilhões de euros. Essa é a estimativa da União Europeia. Depois segue em seguida, num comentários produzido por Pierre Moscovici, que é o secretário para Assuntos Tributários e Aduaneiros da União Europeia. Ele diz, sim, o IVA tem que ser repensado. Por quê? Diz ele. Muito sujeito a fraudes. E qual é a razão principal da fraude no IVA? Princípio do destino, que é o que se pretende fazer aqui. Ele diz, o que é que ele está propondo? Eu acho até uma solução radical. O princípio da origem, é o oposto. Aí o que diz mais ele? O IVA é muito burocrático e termina com essa observação antológica. Além disso, nós temos 28 legislações de IVA diferentes na União Europeia. E não temos 29, porque só existe 28 países na União Europeia. Isso não parece com um discurso que eu escuto aqui, mas para dizer o oposto. Pois é isso mesmo. Então, tem razão. Tem muita confusão sobre isso. Bom, e o segundo ponto que eu gostaria de fazer alusão é a questão de oportunidade. O que nós temos que fazer, primeiro, enfrentar o problema da pandemia e saber como é que eu posso fazer uso da tributação para enfrentar essa crise sanitária que, se não for debelada ou demorar muito tempo, causará danos irremediáveis ao país. Nenhum país do mundo pensa em reformas estruturantes em situações de emergência como essa da pandemia. Isso simplesmente não existe. É mero oportunismo. Porque o que é que pretende, no final de contas, essas propostas? Essas propostas têm uma característica comum a elas, todas elas. Fazem uma grande redistribuição de carga tributária. Tira tributos de setores industriais, tira tributos do setor financeiro e tributa o setor de serviço, tributa o agronegócio. Chegam a usar a argumentação, para mim, que fico estarrecido, a dizer o seguinte, olha, mas quem consome serviço médico privado são pessoas ricas. Isso não faz nenhum sentido. Quem consome educação privada, quem matricula seus filhos em escolas privadas, são pessoas ricas. Será mesmo? Então é o seguinte, quer dizer, eu reduzo o tributo da geladeira para aumentar da mensalidade escolar e da consulta médica. É isso? Nós podemos abrir uma boa discussão sobre isso, mas aberta, uma discussão clara, franca, não com agenda oculta. Democrática, né? Democrática. Isso. Portanto, acho que, quando eu falei na PEC das vacinas, mas não é a única, tem que buscar soluções que eu diria não hostis, para desburocratizar. Você não precisa, você não comete nenhuma hostilidade com ninguém, não. No Brasil, faz umas ilações curiosíssimas. Dizem, e está errado, o Brasil gasta 2.600 horas por ano para pagar imposto. Eu não sei quem gasta esse tempo. Eu pude até observar uma coisa curiosa. Os informantes desses números, nenhum é contador. Nenhum. Ou seja, estão fazendo adivinhações. Eu, num debate, uma pessoa muito gentil, mas disse, olha, não, mas eu tenho um cliente que gasta 27 mil horas. Eu digo, eu acho que eu sei qual é. Esse eu sei qual é. Deve ser um cliente que tem como domicílio fiscal o cinturão de asteroides, entre Júpiter e Marte, porque é nesse lugar que tem um número de horas no ano. Não existe tantas horas no ano, não.
27 mil horas não existe. Só se ele estiver no cinturão de asteroides. É verdade, né? O tempo anda diferente para fora. Da translação, né? O tempo de translação. Pois bem, então, dizendo, há muitas coisas que podem ser feitas. Eu vi uma iniciativa tomada, há muito tempo que eu chamo a atenção. Olha, está faltando, nós temos mora legislativa. Várias leis complementares estão aguardando que sejam editadas há 32 anos. E apareceu agora uma proposta do deputado Hildo Rocha, tratando da tributação nos casos do imposto sobre transmissão, causa, morte e doações em relação a domiciliado no exterior. Simplesmente os estados decidiram que iam fazer isso por lei ordinária. Vai ao Supremo, o Supremo disse complementar, é complementar, não é ordinária. Quer dizer, por que, em lugar de estar fazendo essa insistência, não resolve o problema? É um problema de fácil solução. Então, esses são alguns desses exemplos. Eu não vou parar por aqui para deixar aberto para algum tipo de pergunta mais específica. Vamos lá. Mas você tem toda a... Bom, você fala muito bem, brilhante a explanação. Só falar uma coisa muito séria, né? Na verdade, a gente tem que tratar os desiguais desigualmente, né? Não podemos querer padronizar o tratamento das pessoas, tanto as pessoas físicas como as jurídicas. Nós tem que dar esse tratamento, né? Isso já como o senhor bem colocou, a Constituição dá essa abertura, né? Muito bem, o senhor falou muita coisa muito interessante e dentro dessa ótica, dessa lógica que tem aí, do que está vindo, das reformas, na verdade, como o senhor bem colocou, tem muita gente falando muita coisa, né? Às vezes nem conhecendo muita profundidade, né? Esquece o Pacto Federativo, isso é uma coisa importante, né? Tem que ter autonomia dos estados todos, né, brasileiros, né? Isso incomodou, inclusive, tanto os governadores como os prefeitos, né? Na verdade, houve esse incômodo nas duas propostas, os dois aspectos estão ali, isso é evidente, né? Claro. E surgiu algumas outras ideias, né? Até a proposta do Simplificar Já, que, na verdade, não sei se ela é ideal, mas, ao meu ver, ela é um pouco mais coerente, né? Porque, na verdade, o que você vai fazer? Você vai, como ideia global, você vai levar, como o senhor bem colocou, ao ICMS, o ICM raiz, né? Vamos voltar ao ICM raiz, porque a gente já conhece o imposto há tantos anos aí, a gente sabe que ele tem defeito, né? E foi construído com uma construção que, lá atrás, como o senhor bem colocou, na questão de ter flexibilização, né? E não tinha tanto controle eletrônico, tantas formas de controle. Você tinha que criar uma série de rotinas para esse tributo, por exemplo, que hoje não há necessidade, que são, por exemplo, da substituição tributária, ao meu ver, né? O nota fiscal eletrônica, né? Antigamente você não tinha condição de quem vendia para o mercado pulverizado, né? Controlar se de fato, lá na ponta, o botequinho, lá no interior da Bahia, se de fato ele recolheu imposto, né? Hoje, com a nota fiscal eletrônica padronizada, existe condições de criar e melhorar esse tipo de controle, né? Então, pensando por essa estratégia, né, você de querer olhar o que temos de tributos hoje e vamos racionalizá-los, né, torná-los mais ágil, né, mais prático, sem tanta burocracia, né? Há condição de fazer isso? Ao meu ver, há condição de fazer isso. Então, talvez seja o caminho mais adequado. Não é simples de se fazer. É evidente que não é. Tudo dá trabalho, né? Mas pensando em prol do país, né, numa continuidade, né? Hoje a tributação que o contribuinte já conhece, né? Tanto física como jurídica, já conhece os tributos todos que estão no país, né? E vamos simplificá-los, né? Fazer a raiz, né? A origem, né? Eu lembro bem o PIS e o COFINS quando foi criado, era tão fácil de calcular. Hoje tem situações que acho que nem a Receita sabe qual é a base de cálculo para você poder calcular esse tributo. Enfim, então esse tipo de situação, eu acho, bom, vamos pensar um pouquinho aqui. A gente tem uma eficiência arrecadatória muito forte, a gente tem uma fiscalização muito boa no país. Eu acho que toda a aparelhagem hoje feita tanto pela Receita Federal como pelas secretarias fazendárias são muito boas em termos tecnológicos, né? Então, existe controle para isso, né? Então, não vamos mexer muito nas situações, vamos melhorar só, né? Racionalizar isso, né? Até conversando outro dia com uma pessoa aqui da fiscalização em São Paulo, e ele me disse, seria legal a gente tentar
criar uma racionalização dos procedimentos e padronização dos procedimentos de fiscalização, né? Se a gente tivesse, o ideal era ter uma legislação única, né? Até também acho que é uma ideia boa, depois escrevi a sua opinião, mas, de repente, uma legislação federativa, da federação, da União, mas, evidentemente, com autonomia absoluta de todos os estados, como é hoje, sem mudar a estrutura de autonomia dos estados, tanto arrecadatória como nos trâmites de fiscalização, né? Mas com uma legislação que fosse padrão, porque você conhece o que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece em Manaus, enfim, não importa, você tem uma legislação única, tanto para os estados como para o município, né? Então, a ideia era, talvez, usar esse critério e, de fato, simplificar o que temos aí, né? Que tanto regulamento, tanta instituição normativa, quer dizer, dar uma enxugada nisso, que acho que está precisando, na verdade, é isso. Sem ter que fazer o período de transição, né, doutor Everardo? Quer dizer, esse negócio de transição, que é uma loucura, né? E querer criar fundos de compensação de 50 anos, que é uma coisa irracional, que é uma coisa que não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? Mas, enfim, o que você acha desse caminho, quer dizer, do que existe aí, do que temos em Eu mãos? começo pelos 50 anos. Eu não sou tão pessimista assim, não, mas há quem diga que daqui a 50 anos, sequer o Homo sapiens vai existir. Então, vão restar duas coisas, IVA e baratas. São as duas coisas que sobraram daqui a 50 anos. Isso é uma coisa completamente insensata. Mas você veja bem, nós temos recorrentemente deixando de olhar o que é que fizemos no passado e o que foi que deu errado. Não sei se lembra, mas o ICM tem alíquota única. Verdade. O ICM terá alíquota uniforme em todo o território nacional. Artigo 24, parágrafo 7 da Constituição de 67. Aí o que é que rapidamente descobriu que estava errado isso. Aí inventaram a redução de base de cálculo. E foi uma espécie de engenharia fiscal para fugir dessa história. Não, a alíquota é uniforme, a base de cálculo nem sempre. Né? Agora, quando vier a Constituição de 88, disse, não, a alíquota não é mais uniforme. Mas esqueceram de acabar a redução de base de cálculo. Então, a combinação de base de cálculo podendo ser reduzida com a possibilidade de ter uma alíquota variável do ICMS provoca uma enorme confusão. Mas como é que se resolve isso? Vedando a redução de base de cálculo. Você já reduz um número enorme de alíquota de ICMS. Enorme. Precisa para fazer isso o quê? 2 linhas. Nada mais do que isso. Bom, vejam bem, um outro assunto. Falam muito em guerra fiscal. Eu fui secretário nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Fui 16 anos secretário de Fazenda e de Receita. E no meu tempo, nos anos 70 e 80, não existia guerra fiscal. Isso, a expressão sequer existia. Então, por que é que passou a existir guerra fiscal? Antes de saber assim, pelo seguinte, guerra fiscal é competição fiscal? Sim, é um tipo de competição. É a competição ilegal. Que a competição fiscal não necessariamente é ilegal. Por exemplo, o mundo inteiro desonera as exportações nos tributos de consumo, e isto não é guerra fiscal. Tá? Pode converter-se numa competição fiscal, dependendo da maior ou menor agilidade na devolução de tributos. Mas é absolutamente lícito. Bom, então vejamos. Vamos ver outra coisa. Então, dizer assim, então por que foi que aconteceu? Eu atribuo a 2 fatores. O primeiro deles, menor deles, é que foi destruída a coordenação nacional do ICM, do ICMS. Quando? Quando da reforma administrativa do governo Collor. Porque realmente eu reconheço que o nome da secretaria do Ministério da Fazenda que cuidava disso era um nome um pouco esquisito. Acho que alguém não quis mudar o nome, chama Secretaria de Economia e Finanças, CEF. Então alguém viu aquilo, não entendeu o que era, extinguiu. Acabou a coordenação. Segundo, a Constituição de 88, no seu artigo 55, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz que lei complementar vai disciplinar a concessão e revogação de benefícios, isenções, incentivos fiscais do ICMS. Vou dizer, enquanto não existir a lei complementar, esta lei complementar, prevalece a lei complementar 24, de 1975,
Só que a Lei Complementar 24, de 75, ficou completamente obsoleta. Por que razão? Porque é uma lei que proíbe, mas não tem sanção. Não tem sanção, todo mundo pode fazer. Todas as vezes o assunto deságua no judiciário. Deságua no judiciário, porque não tem sanção nenhuma. As sanções que estavam no artigo 8º pereceram, morreram, não tem mais. Então, assim, o que é que tem que fazer? Tem que fazer a lei complementar que não existe. Tem que estar na Constituição de 88 e até hoje ela não existe. Foi feito um arremedo aí, que eu não vou considerar que resolveu absolutamente nada. Pois bem, então, falta o quê? Trabalhar. Você pode uniformizar a legislação do ICMS ou no núcleo central? Sim, é uma lei complementar. Já está previsto na Constituição. Não, então preciso destruir tudo e começar do zero. Não. Vamos começar agora. Tudo isso dá trabalho, mas é mais charmoso e mais enganoso também dizer, vamos agora ter um novo imposto. Agora, ele não sabe fazer a lei complementar. Esse aqui é um fato concreto. Imagine que eu vi, só o Brasil tem dessas coisas, em relação a uma dessas propostas de emenda constitucional, onde se fala um esboço da lei complementar da emenda que não existe. Quer dizer, é a fantasia no mais elevado grau. Duas regrazinhas interessantes. Você que conhece esse assunto, veja que coisa interessante. Dizer o seguinte, não cumulatividade absoluta. Agora, a não cumulatividade se opera da seguinte forma. Se houver pagamento da operação anterior. Então, você é um empresário e acabou no dia 28 de março, 29 de março, dizendo, adquirir uma mercadoria. E ela veio com destaque no imposto. Você vai vender a mercadoria no dia 30 de março. E vai vender, na determinação do seu preço, você calculou o crédito de tributo que você tem. Você, porque é muito esperto, muito inteligente, trabalha muito, e tem muita gente disponível para fazer isso, descobre que no dia 30 de abril, o contribuinte que lhe vendeu não recolheu o imposto. Aí, esse crédito virou o quê? Custo. Isso é porque é não cumulativo. Agora, por sua vez, o tributo seria tratado por um comitê que teria uma Assembleia Geral de Estados e Municípios, que seria criado um conselho de administração, com um contencioso vinculado ao conselho de administração, com um conselho de orientação empresarial. Quer dizer, quem propôs isso, com certeza, nunca esteve na administração tributária. Porque esta não é uma proposta ruim, não. É a pior que eu já vi na minha vida. Eu não conheço, é uma coisa completamente excêntrica. É completamente sem sentido. Pois bem, então, retornando ao que eu estava dizendo, então, essas coisas acontecem, quer dizer, é muita confusão, muito problema, muita frase furada que não tem nenhum sentido, e não se tratam dos problemas efetivos que tem que tratar. Você tem toda a razão, né? Na verdade, eu acho que tem que ser muito mais prático, né? Como o senhor bem colocou, eu também falo um pouquinho, eu acho que trabalho dará, mas faz muito mais sentido lógico você reparar os problemas, não dizendo problemas, porque, como o senhor bem colocou, a vida muda, as coisas acontecem diferentes, o mundo vai mudando, existem novas formas de se trabalhar, novas formas de se corrigir as situações e de melhorar os controles, né? A gente percebe da legislação, vamos dizer assim, existe até hoje, né? Melhorou muito, mas a grande preocupação realmente é não deixar escapar nenhuma operação, né, comercial, seja lá qual for, industrial, né? Escapar a não cobrança do tributo. Então, em função disso, criou-se diversas regras, evidentemente, de controle, enfim, que amarre, né, para que não haja fraude, enfim, para tentar fazer da melhor maneira possível. E tudo isso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a própria tecnologia que veio aí, na verdade, tanto na questão, tanto a aparelhagem para a fiscalização como dos próprios documentos, a emissão dos documentos hoje são eletrônicos, né?
na sua maioria, quer dizer, só falta instituir o ISS nacional, quer dizer, que é uma coisa que dá para fazer, que já está pronto o projeto, vai lá e coloca na área, né? Vamos fazer funcionar. Enfim, você tem condições hoje de ter controles mais, vamos dizer assim, mais sensíveis, né? Até pela distância e tudo mais, você tem que buscar lá na ponta aquela informação com mais assertividade, inclusive, e mais simples, na verdade, né? Eu acho que você simplificar hoje o que temos melhorará e muito a fiscalização. E com a aparelhagem, vamos dizer assim, tecnológica que foi criada de fiscalização, se você conseguir enxugar, vamos dizer assim, o que existe hoje do ICMS, do ISS, enfim, dar uma secada também no IPI, no PIS e de COFINS, só para falar dos tributos ligados ao consumo, eu acho que melhoraria bastante a eficiência tanto do controle dos tributos, né, como na arrecadação, quer dizer, facilita para todo mundo, né, e criar mecanismos melhores, creio eu, de todo, para que todos enxerguem isso, tanto o consumidor, né, para enxergar aquilo que ele tem de direito de receber, e alguma operação que ele fez, de repente ele lançou um código errado. Existem essas dificuldades em todas as áreas, né? No Estado, no ISS. O sujeito, sem querer, ele erra lá uma guia, ele cai como devedor e precisa recuperar aquilo. Até hoje ainda é complicado, né? Então, situações desse tipo, eu acho que melhora. E é isso que precisa, na verdade, ter uma melhora, ter algumas determinadas operações definidas com clareza, se é serviço ou se é venda, né? Como é o caso de locação, por exemplo, não sei se locação é, na verdade, hoje ISS briga com, as prefeituras brigam com quem não paga o ISS e coisas desse tipo. Então, definir melhor essas situações, deixar isso mais claro, mais cristalino, para que você não tenha realmente essa insegurança jurídica. Quer dizer, eu acho que isso para mim, faz muito mais sentido do que você querer criar uma coisa totalmente nova, que não é tão nova assim, como o senhor bem colocou, o IVA, né? O IVA, temos IVA há quantos anos, né? O ICM raiz, né? É um IVA, na verdade, né? E, enfim, e tentar trazer o que temos para o mundo novo, quer dizer, se aproveitar do que temos de tecnologia para melhorar esses controles e simplificar as legislações, né? E talvez até, quem sabe, até, como o senhor bem colocou, criar uma legislação única, né, para todo o Brasil, nessas esferas, porém, mantendo as autonomias aí do Pacto Federativo, ou seja, cada estado cuidando da sua base, né? Acho que isso faz todo sentido, né? Melhor do que tentar criar uma coisa nova. Mas, dentro de toda essa lógica, o que, na verdade, a gente percebe aqui no Congresso Nacional, uma minoria, infelizmente, uma minoria de parlamentares conhece tributos, né? Isso é uma realidade, né? E, na verdade, em última instância, quem que vai dar o ok na última hora, que vai aprovar a legislação, são os nossos representantes naquelas casas, né? Lá no Congresso Nacional. Então, uma das campanhas que eles têm feito é, nesse sentido, tentar conscientizar, levar lá o parlamentar, né, essa consciência tributária. O que pode acontecer? Porque, na verdade, não é culpa de ninguém, né? Porque a formação pessoal das pessoas que lá estão, a maioria não é nessa área tributária, por isso que não conhece, né? E acabam indo até mais o que o partido determina, enfim, votos de liderança, o que o pessoal está pensando, vamos lá, de repente isso é bom, compra a ideia e vamos em frente. Então, dentro dessa lógica, o que me deixa muito preocupado é justamente isso. Será que vamos conseguir introduzir esse critério de simplifica o quê? Simplifica o que está aí, né? Vamos tentar melhorar o que a gente já conhece, né? É mais fácil você pavimentar uma rua que é asfaltada, mas está cheia de buracos, você conhece então os buraquinhos, né? Você vai lá melhorar, asfaltar de novo, do que se tentar começar do zero, pegar uma rua de terra e querer fazer a base, está começando do nada. E nós não sabemos que fim dará, se dará certo ou não aquela pavimentação. Então, eu queria ver um pouquinho o senhor sobre isso, né? Sobre essa questão, se o seu pensamento está mais nesse caminho também. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que devemos trazer para a tributação
aquilo que é uma regra clássica da medicina, um dos princípios de Hipócrates, o pai da medicina, que traduzido para o latim, dizia, primeira regra, primo non nocere. Primeiro, não prejudicar. Depois nós vamos tratar do assunto. Quer dizer, eu tenho que deixar que o paciente sobreviva. Depois vamos ver como é que eu conserto o problema dele. Quer dizer, eu não posso simplesmente dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma disrupção monumental, sabe? Mas para que você quer fazer isso? Qual é a explicação que pode ser dada em relação à desoneração das instituições financeiras? Como por via oblíqua se faz isso? Se quer discutir a tributação da instituição financeira, se vamos discutir abertamente, não com a agenda oculta, não disfarçando. Você mencionou, Sérgio, a questão, por exemplo, da profusão de normas tributárias. Por que é que existe isso? Veja que o artigo 212 do Código Tributário Nacional diz que anualmente deve-se fazer a consolidação da legislação de cada tributo. Isso acontece? Nunca. E por que é que não acontece? Porque não tem sanção. O que é que está faltando? Uma sanção. Olha, só serve para 2021 o que estiver na consolidação de 2020. E assim sucessivamente. Aí as pessoas iam ter mais cuidado para não estar fazendo mudanças a cada minuto, a cada segundo, porque vai dar um trabalho danado para ele. Para ele, não é para o outro, não. Então, assim, quer dizer, são só soluções simples. É inacreditável, eu até fiz um esforço mal sucedido, é inacreditável que não tenhamos um cadastro único fiscal do país. Inacreditável. Tinha até cadastros, como existiam algumas prefeituras, para não jurisdicionados. Quer dizer, para prestar serviço, um consultor, uma empresa prestadora de serviço fora do município de São Paulo, para prestar serviços a uma outra empresa, a uma contratada no município de São Paulo, tinha que se inscrever no cadastro de São Paulo. Isso foi ao Supremo. O Supremo disse, isso é um absurdo. Quer dizer, como é que eu vou estabelecer uma obrigação para alguém que não está sujeito à minha jurisdição? E eu até ajudei citando o meu exemplo pessoal. Eu moro em Brasília, meu escritório, portanto, é sediado em Brasília e presto serviço para clientes que não têm domicílio em Brasília. E aí me inscrevi no cadastro de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, etc. No cadastro do Rio de Janeiro, aconteceu uma preciosidade. Para se inscrever, tem que mandar conta de luz, o telefone dos 6 últimos meses, contrato social devidamente autenticado, carteira profissional, identificação de cada um dos sócios devidamente autenticado, tem que mandar fotografias do interior do escritório, fora do escritório, na porta, e na rua onde ele se encontra. Eu não sei que coisa essa pessoa vai fazer com essas fotos, faço a menor ideia. Pois bem. Então, feito tudo isso, eu me inscrevo em 2007. Em 2012, aí eu recebo um e-mail, que eu guardei, que é uma preciosidade, da Secretaria de Finanças do município do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, pedindo para eu concordar com o indeferimento do meu requerimento. Eu nunca tinha visto isso. Eu concordar com o meu indeferimento, do meu requerimento. E por que razão? Porque eles constataram que o endereço que estava no requerimento não era o endereço que estava no cadastro fiscal da Receita Federal. Eu respondi o seguinte, por uma razão muito simples, porque eu me mudei. Porque eu me mudei. Então, se muda, o endereço é outro, é claro. E está comunicada a repartição fiscal, a mudança do endereço. Não, então, perguntou, se então poderia mandar a conta de luz e telefone dos 6 últimos meses? Eu disse, impossível, porque eu acabei de me mudar. Como é que eu tenho conta que não existia? Bom, aí, então, nessa confusão inteira, eu procurei saber lá o que é que eles... Não, o problema é o seguinte, é que nós não temos tecnologia para alterar cadastro. Então, toda vez que a pessoa muda, tem que fazer um cadastro novo. Foi bem. E durante alguns meses, eu fiquei pagando o ISS
a Prefeitura do Rio de Janeiro e ao Distrito Federal. Portanto, em dobro. Então, só para mostrar, questões como essas, precisa de uma reforma tributária? Claro que não. Aliás, boa parte desse assunto é bom senso. Vou dar um outro exemplo. É bom senso. Por quê? Porque o litígio monumental em relação ao conceito de insumo, dos direitos creditórios associados ao conceito de insumo na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS. Sabe por quê? Porque houve uma mudança na instrução normativa. Só isso. Não, eu me expresso mal. Foi num parágrafo de um artigo de uma instrução normativa. Então, como é que se resolve isso? Alterando o parágrafo do artigo de uma instrução normativa. Perfeito. Agora, É a famosa revisão, né? Famosa revisãozinha, né? São coisas simples. Não precisa fazer uma mudança. Decidir no Brasil que nós tributamos muito consumo, porque eu não vejo nenhum problema em si. E poupa renda. Aí as propostas querem incorporar ao ICMS, ao ICS e ao IPI o PIS e o COFINS. PIS e o COFINS não é tributação de renda, não é tributação de consumo. Quando está recolhendo na sistemática cumulativa, é a mesma regra do imposto de renda. Exatamente. Não cumulativo é semelhante ao imposto de renda, não ao IPI. Então, assim, já que eu estou tributando muito o consumo, e, portanto, quero reduzir, vou aumentar a tributação. Por que a alíquota fica alta? Porque está juntando consumo com renda. Quer ver ficar mais alta? Uma alíquota, mas é tudo isso no consumo? Não, é porque você juntou consumo com renda. Quer ver ficar mais alta? Junta também IPTU e IPVA. Não, IPTU e IPVA não tem mais. A alíquota vai subir mais. Ela vai chegar ao ponto que corresponde à carga tributária. Absurdo. Então, é só coisa... Por que é que se faz tributação separada desses fenômenos? Para não ficar com a alíquota que estimule a sonegação. Para diluir. É assim que o mundo faz. Isso é uma técnica de tributação universal e antiga. Não está nada, nenhuma novidade. Bom, aqui se quer fazer o contrário, mas com um discurso oposto. Diz, não, queremos fazer isso, queremos simplificar. Você imagina o seguinte, você é um contribuinte que está no regime cumulativo do PIS/COFINS. Então, como estão os 850 mil contribuintes que optam pelo lucro presumido? Você vai calcular quanto é. O PIS/COFINS são tão idênticas que a gente chama PIS/COFINS, não chama o PIS e a COFINS, como se fosse uma coisa só. Pois bem, aí você vai calcular o PIS/COFINS. Aí você vai fazer o seguinte, qual foi a receita bruta? X, vezes 3,65. Agora, esse outro não. Você tem que fazer uma apuração de crédito e débito. E tem que verificar assim, quais são as receitas que admitem e que não admitem. Aí você tem que estar estruturado com um sistema de contabilidade de custo. Portanto, como se vê, mais simples, né? Estou aqui ironizando. Extremamente mais complexo. Não, nós queremos acabar com litígio. Então, vamos discutir a coisa com precisão. Quantos litígios existem ou existiram na sistemática cumulativa do PIS/COFINS? Eu respondo, nenhum. Nenhum. Os problemas que tem são da não cumulativa. E quais são os problemas? Todos associados a uma instrução normativa. Agora, para fazer isso, tem que conhecer o assunto, tem que entender do assunto, e não estar fazendo adivinhações. Doutor Everardo, olha, estouramos nosso horário, mas aqui quando a conversa é gostosa, boa e inteligente como a sua, a gente gosta de ouvi-lo. Foi muito prazeroso estar consigo agora no nosso programa. Mas, infelizmente, acabou, mas vou pedir outras oportunidades de gravar com o senhor também, novamente, outras vezes, porque é muito bom trazer o seu conhecimento aqui para o nosso público. Eu agradeço de pronto o seu tempo e gostaria das suas considerações finais aí desse primeiro programa que o senhor participa. Bom, é apenas agradecer a oportunidade de conversar. Essa conversa, como você disse, também endosso, muito agradável, descontraída, mostrando as coisas e tentando colaborar para a constituição de um debate efetivamente centrado em fatos, não centrado em suposições, não centrado em superstições. E, portanto, ao dizer isso, eu me despeço de todos, agradecendo a atenção
que porventura tenham dado nessa minha conversa. Bom, meus amigos, eu sei que vocês ficaram tristes, mas não dá para gravar o dia inteiro, né? A gente é meio limitado o nosso horário aqui. Mas o doutor Everardo virá uma próxima oportunidade. Agradeço vocês terem nos assistido, espero que tenham gostado bastante. Dê um like lá. De novo, doutor Everardo, muito obrigado por estar conosco. Um abraço e até a próxima semana.